Dia 26 de fevereiro. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Levítico 19, 1, 20 e 21, Marcos 8, 11 e 38, Salmos 42, 1, 11, Provérbios 10 horas e 17, Levítico 19, 1, 22.21, Levítico 19, 1, 37, versículo 1, o Senhor disse a Moisés, versículo 2, diga a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Versículo 3. Cada um de vocês respeitará sua mãe e seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículo 4. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículo 5. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito. Versículo 6. Comam-no no dia em que oferecerem ou no dia seguinte. O que sobrar até o terceiro dia será queimado. Versículo 7. Se for comido no terceiro dia, será impuro e não será aceito. Versículo 8. Quem no comer sofrerá as consequências da sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor. Essa pessoa será eliminada do meio do seu povo. Versículo 9. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Versículo 10. Não espiguem a sua vinha, nem ajuntem as uvas caídas. Deixem-nas para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículo 11. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Versículo 12. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Versículo 13. Não oprimam nem roubem o próximo. Não retenham até o dia seguinte o salário do trabalhador diarista. Versículo 14. Não amaldiçoem o surdo, nem põem tropeço diante do cego, mas temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Versículo 15. Não cometam injustiça no julgamento. Não favoreçam o pobre, nem procurem agradar o grande, mas julguem o próximo com justiça. Versículo 16. Não espalhem calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Versículo 17. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que não sofra as consequências do pecado dele. Versículo 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas amem o seu próximo como a si mesmos. Eu sou o Senhor. Versículo 19. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura. Não usem roupas feitas de dois tipos de tecido. Versículo 20. Se um homem se deitar com uma mulher escrava prometida a outro homem, mas que não foi resgatada nem recebeu liberdade, ambos serão punidos, mas não serão mortos, porque ela não era livre. Versículo 21. O homem trará ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, um carneiro como oferta pela culpa. Versículo 22. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor pelo pecado que cometeu, e o seu pecado será perdoado. Versículo 23. Quando entrarem na terra e plantarem qualquer árvore frutífera, considerem os seus frutos proibidos. Durante 3 anos, os frutos serão proibidos para vocês. Não poderão comê-los. Versículo 24. No 4º ano, todos os frutos serão consagrados ao Senhor, em louvor a ele. Versículo 25. No 5º ano, poderão comer os frutos. Assim a colheita de vocês aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículo 26. Não comam nada com sangue. Não pratiquem adivinhação, nem feitiçaria. Versículo 27. Não cortem cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Versículo 28. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens. Eu sou o Senhor. Versículo 29. Não profanem a sua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua e não se enche de perversão. Versículo 30. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Versículo 31. Não recorram aos médicos nem consultem os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículo 32. Levantem-se diante dos cabelos brancos e honrem os idosos. Temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Versículo 33. Quando o estrangeiro viver na terra de vocês, não o oprimam. Versículo 34. O estrangeiro residente que viver entre vocês será tratado como natural da terra. Amém-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículo 35. Não cometam injustiça nos julgamentos, nem no uso de pesos e medidas. Versículo 36. Usem balanças honestas, pesos honestos, medidas honestas de líquidos e de sólidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que o tirei da terra do Egito. Versículo 37. Obedeçam a todos os meus decretos e a todas as minhas leis, pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. Levítico 22.1 e 21. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés. Versículo 2. Diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregaram os seus filhos a Moloque terá que ser morto. O povo da terra o apedrejará. Versículo 3. Eu voltarei a minha face contra aquele homem e o eliminarei do meio do seu povo, porque entregou os seus filhos a Moloque, contaminando meu santuário e profanando meu santo nome. Versículo 4. Se o povo da terra fechar os olhos quando aquele homem entregar os seus filhos a Moloque e não o matar. Versículo 5. Eu voltarei a minha face contra aquele homem e contra a sua família e os eliminarei do meio do seu povo, juntamente com todos os que se prostituírem, seguindo Moloque. Versículo 6. Se alguém recorrer aos médiuns e aos espíritas para se prostituir com eles, voltarei a minha face contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Versículo 7. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículo 8. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor, que os santifica. Versículo 9. Se alguém amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, terá que ser morto. Amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Versículo 10. Se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero como a adúltera terão que ser mortos. Versículo 11. Se um homem se deitar com a mulher do seu pai, descobriu a nudez do seu pai. Ambos terão que ser mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Versículo 12. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos terão que ser mortos. Cometeram uma perversão. O seu sangue cairá sobre eles. Versículo 13. Se um homem se deitar com outro homem como se fosse com mulher, ambos cometeram uma abominação e terão que ser mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Versículo 14. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela, é depravação. Tanto ele como ela serão queimados, para que não haja depravação entre vocês. Versículo 15. Se um homem se deitar com um animal, terá que ser morto, e o animal também será morto. Versículo 16.
Se uma mulher se aproximar de um animal para se juntar com ele, matarão a mulher e o animal. Terão que ser mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Versículo 17. Se um homem tomar a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, e tiver relações com ela, e ela com ele, é vergonhoso. Serão eliminados do meio do seu povo. Ele descobriu a nudez da sua irmã. Sofrerão as consequências da sua iniquidade. Versículo 18. Se um homem se deitar com uma mulher durante a sua menstruação e descobrir a nudez dela, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Versículo 19. Não descubra a nudez da irmã da sua mãe ou da irmã do seu pai, pois isso é descobrir a nudez de um parente próximo. Sofrerão as consequências da sua iniquidade. Versículo 20. Se um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez do seu tio. Sofrerão as consequências do seu pecado. Morrerão sem filhos. Versículo 21. Se um homem tomar a mulher do seu irmão, é impureza. Descobriu a nudez do seu irmão. Ficarão sem filhos. Marcos 8, 11, 38. Marcos 8, 11, 21. Versículo 11. Os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Versículo 12. Ele suspirou profundamente e disse: Por que esta geração pede um sinal? Eu lhes afirmo que nenhum sinal será dado a esta geração. Versículo 13. Então os deixou, entrou de novo no barco e foi para o outro lado. Versículo 14. Os discípulos tinham se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Versículo 15. Advertiu Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Versículo 16. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Versículo 17. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Versículo 18. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram? Versículo 19. Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12. Responderam eles. Versículo 20. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7. Responderam eles. Versículo 21. Ele lhes disse: Vocês ainda não entendem. Marcos 8, 22, 38. Versículo 22. Eles chegaram a Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse. Versículo 23. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor as mãos sobre ele, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Versículo 24. Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Versículo 25. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Versículo 26. Jesus mandou para casa, dizendo: Não entre no povoado. Versículo 27. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Versículo 28. Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. Versículo 29. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Versículo 30. Jesus os advertiu que não falasse a ninguém a seu respeito. Versículo 31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, se fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Versículo 32. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Versículo 33. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Versículo 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Versículo 36. Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Versículo 37. Ou, o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Versículo 38. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adulta e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Salmos 42, 1-11. Versículo 1. Assim como o servo anseia por corrente de água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Versículo 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me dizem o tempo todo: Onde está o seu Deus? Versículo 4. Quando me lembro destas coisas, derramo meu coração. Como eu ia com a multidão, conduzindo-a em procissão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, uma multidão em festa. Versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Versículo 6. A minha alma está abatida, por isso me lembro-te desde a terra do Jordão, desde o Hermon, desde o monte Mizar. Versículo 7. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cataratas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Versículo 8. De dia o Senhor envia o seu amor, e de noite a sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Versículo 9. Direi a Deus, minha rocha: Por que te esqueceste de mim? Porque devo andar pranteando, oprimido pelo inimigo. Versículo 10. Os meus ossos se consomem quando os meus adversários me afrontam, dizendo-me o tempo todo: Onde está o seu Deus? Versículo 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de moi? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Provérbio 10:17. Versículo 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencamina outros. Encerramento. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores.